Vamos apresentar o método simplex. Nas últimas aulas vimos aí o método gráfico. E agora vamos ver o método simplex, que é um método também utilizado para resolver problemas da programação linear. Ele é um método que foi criado pelo matemático norte-americano, o George Bernard, em 1947. O método simplex é um algoritmo que usa as formas de escalonamento de Gauss-Jordan para solucionar um problema de programação linear, partindo de uma solução nula até chegar a uma solução que otimiza o valor objetivo do problema. Ou seja, maximizar ou minimizar o valor da função objetivo. Então, qual é o objetivo principal do método simplex? Ele parte de uma solução nula. Você vai supor que as variáveis de decisão são nulas. Nesse caso, a função objetivo também ela parte como sendo nula, o z igual a zero. E aí você, através de operações elementares sobre as linhas, né, de uma matriz que a gente vai chamar uma matriz que é das restrições, você chega numa solução ótima. Você vai modificando os valores das variáveis de modo que vai aumentando os valores de z. Então, no caso de maximização, você tem z inicialmente como sendo zero, e a partir dessas operações elementares, você vai alterando os valores das variáveis, e aí vai aumentando o valor de z ao máximo que puder chegar. Então, quando você não puder mais modificar os valores das variáveis, você chega na solução ótima, que é o valor de z máximo possível. Se for o caso de minimização, acontece o contrário. Você vai tentar diminuir o valor de z. O modelo para o método simplex é esse. É maximizar a função objetivo, z igual a f que depende de x1, x2 até um xn. A função que é dada por c1, x1 mais c2, x2 até um cn, xn. E sujeito às restrições, que são restrições de desigualdades. Temos aqui o modelo matemático de programação linear na forma canônica cartesiana. Então, aparecem as desigualdades aqui nas restrições. Então, esse é o modelo para o método simplex. Então, toda vez que vai aplicar o método simplex, ele tem que ter esse modelo. Maximizar a função z, que é a função objetivo, sujeita a essas restrições. As restrições são de desigualdades de menor ou igual. Se o problema for minimizar a função z, então você vai transformar isso em maximizar a função menos z. Porque o problema para o método simplex é de maximização. Primeiro, a forma canônica cartesiana é essa, né, onde aparecem as restrições com desigualdades. Esse é o modelo para o método simplex. Só que o método simplex ele vai ser usado para o problema de programação linear na forma padrão. O que é a forma padrão? É você maximizar a função, objetivo, sujeito às restrições de igualdades. Aqui, as desigualdades nas restrições, elas tornam-se igualdades. Para isso, vai se acrescentar as variáveis de folga. Cria aqui uma base formada por variáveis de folga, vamos chamar de F1, F2 até um Fm, de modo que as desigualdades elas se transformem em igualdades. Observe o seguinte, temos aqui essa desigualdade. Temos aqui o lado esquerdo menor ou igual do que B1. Então, se esse lado esquerdo é menor igual do que B1, então falta uma parte aqui para que você tenha a igualdade. Então, essa parte que está faltando a gente vai chamar de F1. Então, vamos acrescentar aqui um F1 e aqui você vai ter uma igualdade. Da mesma forma, na segunda equação, eu vou acrescentar aqui uma F2 e ao invés de menor ou igual, eu vou ter uma igualdade. Até a última equação que tiver. Você vai ter aqui acrescentar um Fn, aí ao invés de menor ou igual, você vai ter uma igualdade. Esse é o primeiro passo do método simplex. Transformar o sistema que está na forma canônica cartesiana, ou seja, com desigualdades, transformar na forma padrão cartesiana, que você vai ter as restrições com igualdades. E para isso você vai acrescentar essas variáveis de folga. As variáveis de folga, elas não serão importantes na solução do problema. Elas serão importantes no desenvolver do problema, na resolução do problema. Vai chamar de solução básica a solução formada por essas variáveis de folga. E a solução não básica vai ser justamente quando vamos chamar as variáveis de decisão como sendo todas nulas. No caso geral, temos aqui as variáveis não básicas, seriam x1, x2, até um xn iguais a zero. E as variáveis básicas serão justamente as variáveis de folga que foi implementado no problema. Se eu tenho que x1 é zero
esse termo vai ser zero. Se x2 é zero, esse termo vai ser zero. Todos os xis são zero. Até o xn vai ser zero. Então, sobrou f1 igual a b1. Da mesma forma, na segunda equação, todos os termos serão nulos, porque todas as variáveis não básicas são nulas. No caso aqui, ficaria f2 igual a b2. Da mesma forma, ficaria o fn igual a bn. Então, parte-se de uma solução inicial como sendo essa aqui. A solução inicial seria cada fi seria igual a bi, e os xis são todos nulos. Certo? Então, isso aqui seria a solução não básica, inicialmente, e essa aqui seria a solução básica. Essa solução, formada pelas variáveis de folga, é a solução básica do problema. A solução básica inicial. E a solução formada pelas variáveis de decisão, que são todas nulas, é a solução não básica. A ideia é trazer essas soluções justamente para que elas sejam básicas, colocá-las dentro da base da solução do problema. E aí vai dando valores a essas variáveis, x1, x2, até o xn. O z vai ser zero, porque o z é a combinação linear dessas variáveis não básicas, x1, x2, até o xn. Então, como cada uma delas é nula, então o z vai ser igual a zero. O z é c1, x1, c2, x2, até o cn, xn. Então, a ideia é tentar trazer para a base a variável que possui o maior c. Eu tenho as variáveis básicas e eu tenho as variáveis não básicas. As variáveis não básicas são os valores de x. Eu vou dizer que x1, x2, todos eles são zero. E as básicas geralmente são os valores de f, as variáveis de folga. Certo? Elas são diferentes de zero em geral, né? São diferentes de zero. A ideia é trazer cada x para a base. Se você traz uma variável para a base, você já dá um valor para z, o z já vai aumentar, já vai ter algum valor. Então, a ideia é você trazer as variáveis que são as variáveis de decisão. Então, a ideia é trazer o máximo que eu puder das variáveis não básicas para dentro da base. Então, o procedimento é o seguinte. Primeiro é colocar o problema na forma padrão, adicionando variáveis de folga às restrições do tipo menor ou igual. Depois, eu vou escrever a função z igual a f de x1, x2 até xn. A função objetivo, eu vou escrever da forma z menos a f, igual a zero. Vou criar uma tabela com os coeficientes da equação de z, juntamente com os coeficientes das equações que representam as restrições. Nesta tabela, as linhas são formadas pela equação de z e pelas equações que representam as variáveis da base, e as colunas são formadas com as variáveis básicas, as variáveis não básicas e com os elementos que ficam do lado direito das equações. Depois, vamos escolher a variável que entra na base, determinando o coeficiente negativo da linha de z com maior valor absoluto, obtendo assim a coluna pivô. Se existir coeficientes com valores iguais, pode-se escolher qualquer um deles. O próximo passo é escolher a variável que sai da base, fazendo o quociente entre os elementos que se encontram na coluna do lado direito com os elementos que se encontram na coluna pivô, com exceção da linha de z. A linha que proporcionar o menor resultado positivo é a linha da variável que sai da base, tendo assim a linha pivô. Escolher o elemento pivô como sendo aquele que se encontra na coluna pivô e na linha pivô. Criar uma nova linha dividindo todos os elementos da linha pivô pelo elemento pivô. Num novo quadro, a variável que entra na base fica na linha pivô no lugar da variável que sai da base. Substituir as linhas do quadro, com exceção da linha pivô, por novas linhas através de operações elementares sobre as linhas do quadro usando a operação elementar. Vou pegar a linha antiga, menos o coeficiente da coluna pivô, vezes a nova linha pivô. Verificar se o novo quadro possui números negativos na linha de z. Então, o processo deve continuar se ainda existir. Caso contrário, deve parar e determinar a solução ótima. Então, é claro que aqui foi dito o passo a passo, é difícil de entender só falando. Então, vamos para o exemplo que vocês vão ver que é bem simples de entender. O exemplo é maximizar a função z, que depende aí de x1 e x2, z igual a x1 mais x2, e as restrições são do tipo 2x1 mais x2 menor ou igual que 8, x1 mais 2x2 menor ou igual que 7, x2 menor ou igual que 3, e x1 e x2 maiores ou iguais que 0. São as restrições de não negatividade. Esse problema a gente já resolveu pelo método gráfico. Vamos ver agora como resolvê-lo pelo método simplex. A solução é a seguinte.
Observa que o problema ele está na forma canônica cartesiana. A forma canônica é onde aparecem as desigualdades. As restrições são de desigualdades. O que vamos fazer é acrescentar as variáveis de folga e transformar esse problema num problema na forma padrão cartesiana. Então, o que vamos fazer é acrescentar as variáveis de folga. Vamos acrescentar aqui um F1, acrescentar aqui um F2 e aqui um F3. E as desigualdades elas se tornarão em igualdades. O problema fica dessa forma. Quem vai ser a solução básica? E quem vai ser a solução não básica? A solução não básica vai ser x1 igual a 0 e x2 igual a 0. Aqui você observa que o z já vai ser igual a 0. Porque eu estou chamando x1 e x2 de 0. Quando eu faço x1 e x2 iguais a 0, aqui vai ficar 2 vezes 0 mais 0. Aí sobrou f1 igual a 8. Então, a solução básica vai ser f1 igual a 8. f2 vai ser igual a quem? Aqui vai ser 0, aqui vai ser 0. f2 igual a 7. f2 igual a 7. E f3 vai ser igual a quem? O x2 é 0, f3 igual a 3. Então, aqui vai ter a solução básica e aqui a solução não básica. Então, essa é a nossa solução inicial. É a solução inicial do problema. Então, temos aqui a solução inicial é essa. As variáveis não básicas vai ser x1 igual a x2 igual a 0. Variáveis básicas, f1 igual a 8, f2 igual a 7 e f3 igual a 3. E o valor da função objetivo, z igual a 0. Essa é a solução inicial, mas ela não serve. Eu não quero uma solução em que minha função objetivo seja 0 e que as variáveis de decisão sejam 0 também. Então, eu quero uma solução em que me dê um valor, o valor de z aí, o máximo possível. O método simplex inicia-se com essa solução. E agora vamos tentar trazer para a base as variáveis x1 e x2. A ideia é trazer essas variáveis para a base. Como que é feito isso? A equação de z é z igual a x1 mais x2. Eu trago x1 e x2 para o lado esquerdo. Fica z menos x1 menos x2 igual a 0. Essa é a primeira equação. Z menos x1 menos x2 igual a 0. Vou criar a tabela dessa forma. Aqui vai ser a função objetivo e as variáveis básicas. Então, eu tenho um z, que é a minha função objetivo. As variáveis básicas são as variáveis de folga inicialmente. F1, F2 e F3. Aqui vai ser os coeficientes da função objetivo e os coeficientes da matriz, que é formado pelas restrições. Então, aqui colocamos todas as variáveis, x1 e x2, que são as variáveis não básicas, f1, f2 e f3, que são as variáveis básicas, e aqui colocamos os valores que estão no lado direito das restrições. Observe, aqui tem z menos x1 menos x2 igual a 0. Então, eu tenho aqui a linha de z. No x1, o coeficiente de x1 para a equação de z é menos 1, está aqui. Ó. O coeficiente de x2 para z vai ser menos 1. E aqui em z não aparece f1, f2 e f3. Então, são todos nulos. f1, f2 e f3. E o lado direito é igual a 0. Essa é a primeira linha. É a linha que representa a equação da função objetiva. Na segunda linha, vamos colocar a primeira restrição. Qual é a primeira restrição? 2x1 mais x2 mais f1 igual a 8. x1 mais 2x2 mais f2 igual a 7, eu acho. E a terceira restrição vai ser x2 mais f3 igual a 3. Aqui é z menos x1 menos x2 igual a 0. Bom, estas são as equações que temos, certo? Observe que na de z eu tenho menos 1, que é o coeficiente de x1, menos 1 é o coeficiente de x2, e para f1, f2 e f3 não tem um coeficiente, então são todos nulos. O lado direito vai ser 0. Mas para a equação da primeira restrição, eu tenho 2x1, então o coeficiente de x1 aqui vai ser 2, o de x2 é 1, 1 vezes x2, está aqui 1. Para f1 vai ser 1 também. Aqui não aparece f2 nem f3, então aqui vai ficar 0 e 0. O lado direito é 8, está aqui 8. Para a próxima equação, né, da restrição, no caso aqui, vamos dizer que é a linha de f2. Então, aqui o coeficiente de x1 vai ser 1, está aqui 1. O coeficiente de x2 é 2.
O coeficiente de F1 é 0, não aparece o F1, então é 0. O coeficiente de F2 é 1, porque aparece o F2. E o coeficiente de F3 é 0, porque não aparece aqui. Então é 0 aqui. E o lado direito é 7. Da mesma forma, para a última equação, eu tenho o x1 não aparece, então vai ter 0 aqui, na coluna do x1. O x2 aparece aqui com o coeficiente 1, então vai ter um 1 aqui, para o x2. O F1 e o F2 não aparecem, então vai ser 0 e 0 para F1 e F2. Aparece o F3, então com coeficiente 1, e o lado direito é 3. Então eu tenho aqui a primeira tabela, que é a tabela inicial do método simplex. O próximo passo é escolher o pivô. Como é que vai ser escolhido o pivô? Eu tenho aqui F1, F2 e F3, são as variáveis não básicas. Eu vou querer colocar x1 e x2 aqui nessa base. Eu vou olhar para a linha de Z e procurar os valores negativos. Aquele valor negativo que tiver em valor absoluto o maior número, eu vou escolher a variável dele para entrar na base. Eu tenho, se o Z for igual a 2x1 mais x2. Então, qual a variável que eu devo colocar na base primeiro? Devo colocar o x1, porque é ela que tem o maior coeficiente, no caso 2. Essa variável é quem vai fazer o Z crescer mais rápido. Se eu estou puxando para a esquerda, Z menos 2x1 menos x2 igual a 0, então eu vou querer, da mesma forma, o menos 2, porque é aquele que vai me dar o maior valor do Z. Eu vou escolher o valor negativo, cujo valor absoluto é o maior que tem. Por exemplo, se aqui for menos 1 e menos 5, eu vou escolher o menos 5, porque em módulo o menos 5 é maior. Então, devo escolher aqui um valor negativo, cujo valor absoluto é maior. Então, no caso aqui, como os dois são iguais, eu posso escolher qualquer um. Aliás, eu vou escolher o menos 1, e nesse caso, o x1 é quem vai entrar na base. Esse é o primeiro passo, escolher a variável que vai entrar na base. Eu sei que o x1 vai entrar. Quem vai sair da base? Vai ser o F1, o F2 ou o F3. Para saber quem vai sair da base, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir os valores que estão no lado direito pelos valores da coluna da variável que vai entrar na base. Vou dividir 8 por 2, vou dividir o 7 por 1 e vou dividir o 3 por 0. O menor valor que eu encontrar nessas divisões vai determinar a variável que sai da base. Por exemplo, aqui vai ficar 8 sobre 2 é 4. 7 dividido por 1 é 7. E 3 dividido por 0, isso não existe. Não existe 3 por 0. Então, nesse caso, como 8 dividido por 2 é igual a 4, e 4 é o menor, então a variável que vai sair da base é justamente o F1. Esse aqui é quem vai sair. Então, o próximo passo é saber quem é o pivô. O pivô vai ser justamente esse elemento aqui, que está na linha da variável que sai da base e na coluna da variável que entra na base. Então, esse 2 aqui vai ser o elemento pivô. Se eu tivesse escolhido o x2 para entrar na base, o que é que eu ia fazer? Aí, se eu escolhesse o x2, eu ia fazer 8 dividido por 1, 7 dividido por 2 e 3 dividido por 1. Quem sairia era o F3. Você vai mudar a sua tabela, certo? Mas no final deve dar o mesmo resultado. Então, aqui está a etapa. Tudo que eu fiz aqui está escrito aqui. Para escolher o pivô, primeiro escolhemos a coluna do pivô, que é a coluna que contém o elemento negativo da linha de Z com o maior valor absoluto. Isso, eu tenho menos 1 e menos 1. Eu vou tirar o valor absoluto, no caso fica 1 e 1, e aí o maior deles você escolhe. Como são iguais, você pode escolher quaisquer um dos dois. Neste caso, podemos escolher qualquer uma delas, visto que temos valores iguais. Vamos escolher a variável x1 para entrar na base. Portanto, a coluna do pivô é a coluna da variável x1. A partir daí, escolhemos a linha pivô, fazendo o quociente entre os elementos que se encontram na coluna do lado direito, com os respectivos elementos que se encontram na coluna pivô, com exceção da linha de Z. Então, no caso aqui, a gente faz o quociente dos valores que estão no lado direito com os valores que estão na coluna pivô. No caso aqui, nós vimos que o 4 é o menor. Essa é a linha pivô e aqui a coluna pivô. Esse F1 vai sair da base e o x1 vai entrar. Esse 2 é o pivô. Certo? E aqui vamos dividir por 2. Dividir pelo pivô. Então, a próxima tabela fica dessa forma. Aqui fica 1, 1 meio, 1 meio, 0, 0 e 4. Observe que temos aqui 2, 1, 1 e 8. Então, vai ficar 2 por 2 dá 1.
1 por 2 dá 1 meio, 1 por 2 dá 1 meio e 8 por 2 dá 4. Então, o que mudou só é isso. 1 meio e 4. O restante continua do mesmo jeito. Observe que aqui no lugar do F1 já colocamos x1. Aqui continua do mesmo jeito. Então, agora eu tenho que o x1 faz parte da base. Mas eu preciso saber quem é essa solução ainda. Eu não tenho essa solução. Eu só sei que o x1 entrou na base. Agora eu vou fazer as alterações na tabela para encontrar esse x1. Bom, a minha tabela está assim agora. Eu vou usar essa regrinha aqui, ó, que é uma operação elementar sobre as linhas dessa tabela. A operação é a seguinte. Vou primeiro operar sobre a linha de Z. O que é que eu vou fazer? Vou pegar a linha antiga. A linha antiga é o elemento. Por exemplo, vou pegar o menos 1 menos o coeficiente da coluna pivô. Então, o coeficiente aqui no caso para a linha de Z é o menos 1, que é esse aqui. Para operar sobre a linha de Z, eu vou usar esse menos 1 aqui no coeficiente da coluna pivô. A linha antiga são todos os elementos. Menos 1, 0, 0, 0 e 0. E depois a nova linha pivô. No caso, vou operar sobre essa linha pivô, que é a linha onde o pivô é unitário agora. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou mudar a linha de Z. Na célula que está menos 1, eu vou escrever assim. O valor antigo, que é menos 1, linha antiga, menos o coeficiente da coluna pivô, como está assim, vezes essa linha pivô. Na linha antiga, eu tenho menos 1. Aí, menos da fórmula. O coeficiente da coluna pivô, no caso para a linha Z, é menos 1. Então, está aqui menos 1, vezes o elemento que está na linha pivô respectiva. No caso, o 1. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Mais 1 vezes 1 é mais 1. Mais 1 menos 1 é 0. Então, esse elemento aqui vai ficar com 0. Agora, para esse elemento, eu vou usar menos 1. Cadê assim? Menos 1 menos o coeficiente da coluna pivô. É o menos 1. Esse valor aqui, o coeficiente da coluna pivô, vai ser sempre menos 1 para a linha de Z. Então, ficou menos 1 menos menos 1 vezes 1 meio, que é o respectivo aqui, ó. Vezes 1 meio. É o que está escrito aqui, ó. Calculando vai dar menos 1 meio. O que vai ficar? Menos com menos dá mais, né? Aí fica 1 vezes 1 meio dá 1 meio. Aí menos 1 mais 1 meio vai ficar menos 1 meio. Ficaria assim, né? Ficaria menos 1 mais 1 meio. Isso é igual a menos 1 meio. Onde tem 0, como é que fica? Fica 0. Vai ficar 0 menos... Aí o menos 1, que é o elemento da coluna pivô, para Z, vezes o respectivo valor na linha pivô, que é o meio. É o 0 menos da fórmula, menos 1 vezes o meio. Aqui fica 0 menos 1 vezes 0. Aqui fica 0 menos 1 vezes 0. Aqui fica 0 menos 1 vezes 4. Tá aqui, ó. 0 menos 1 vezes 4. E assim você muda toda a linha de Z. Esse aqui é positivo, certo? Observe que é 0 menos 1. Aí dá mais 1 vezes o meio, dá um meio positivo. Esse coeficiente da coluna pivô, para Z, ele vai ser menos 1. Para F2, vai ser 1. E para F3, ele vai ser 0. Para F2 vai ser, a linha antiga é 1, menos o coeficiente, que é ele próprio, vezes a nova linha pivô. Então, vai ser vezes 1, que está aqui. Nessa célula vai ficar 2 menos o coeficiente da coluna pivô é 1, vezes o respectivo elemento, que é 1 meio. No caso, o respectivo elemento da coluna pivô, 1 meio. Isso é igual a 2 menos 1 meio, que é igual a 3 meios, né? Então, o próximo elemento aqui vai ser 0 e aqui vai ser 3 meios. O F3, esse coeficiente aqui é 0. O F3 é muito fácil, porque ele não vai mudar nada. Porque aqui vai ser 0. Se aqui é 0, então todos os elementos que estão aqui vai ser 0, né? Quando eu multiplicar isso aqui por ele mesmo vai ser 0. Multiplicar o 0 por 1 vai ser 0. Aqui vai ser tudo do mesmo jeito. Então vai ficar só a linha antiga, ela continua sendo a próxima linha. Depois que eu faço tudo isso, aqui está agora a minha nova solução. Então, o que é a solução agora? O x1 entrou na base. Então, x1, f2 e f3 são as novas variáveis básicas. Se eu tenho x1, f2 e f3, que são as variáveis básicas, o x2 e o f1 são as não básicas. x2 e o f1
são iguais a zero. São as variáveis não básicas. Agora eu tenho a minha solução a partir daqui. Minha nova solução, que é a seguinte. Eu já sei que x2 e f1 são as variáveis não básicas, são as variáveis nulas. Deixa eu pegar aqui, fica mais fácil de ver. Aqui eu tenho x1 vai ser igual a 4, f2 é igual a 3 e f3 é igual a 3. E o meu z agora é igual a 4. Por enquanto, a minha solução seria assim. Ó. x1 igual a 4, x2 igual a 0 e o z igual a 4. A minha pergunta, essa solução é ótima ou não? Se ela for ótima, parou o algoritmo de simplex e terminou aí. Se não, você continua do mesmo jeito. Como é que você sabe se a solução é ótima ou não? Você olha na tabela de z e verifica se tem algum coeficiente negativo. Se tiver algum coeficiente negativo é porque ainda não é a solução ótima. No caso, eu estou vendo aqui que apareceu menos 1/2 aqui na variável x2. Então, como apareceu um coeficiente negativo, a solução ainda não é ótima. Então, o que eu vou fazer agora? Fazer o mesmo processo. A variável que vai entrar na base agora é o x2. Então, vou trazer o x2 e jogar ele na base. Eu já sei que x2 vai entrar na base. Essa coluna vai ser a coluna pivô. Que vai ser a coluna pivô. Agora, eu tenho que procurar a minha linha pivô para saber qual a variável que vai sair da base. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o 4, dividir por 1/2. E vou encontrar um valor. No caso, vai ser igual a 8. Vou pegar o 3, dividir por 3/2. Vai ser 3 vezes 2/3. Isso é 2. E por último, nesse aqui eu divido 3 por 1. Isso vai ser igual a 3. Então, esse aqui é o menor. Se esse é o menor, então o que vai sair da base é justamente o F2. Isso aqui deve sair da base. E aqui vai ser justamente a linha pivô. Aqui vai ser a linha pivô. O que é que faz com a linha pivô? Divide pelo pivô. 3/2 vai ser o pivô. Vou dividir tudo por 3/2. Aí eu vou ter aqui a linha pivô. A linha pivô com o pivô unitário, né? Então aqui está o pivô. Vou dividir essa linha por 3/2. Toda por 3/2. E aí tem que ter cuidado na hora de dividir. Quando dividir por 3/2 é multiplicar por 2/3. Esse F2 vai sair e o x2 vai entrar. Então ficou dessa forma. Dividindo por 3/2. Aqui ficou 1, com menos 1/3, 2/3, 0 e 2. O x2 já está aqui na base. E aqui temos a coluna pivô e a linha pivô. Segue o mesmo processo. Vamos alterar a linha de z. Como é que vai ser alterada a linha de z? Aqui vai usar o menos 1/2 como sendo o coeficiente da coluna pivô. Para operar sobre a linha de z. Para operar sobre a linha de x1, vai usar o 1/2 como sendo o coeficiente da coluna pivô. E para operar sobre o F3, vai usar 1 como sendo o coeficiente da coluna pivô. Do mesmo jeito. Por exemplo, para alterar menos 1/2, eu vou fazer menos 1/2 menos o coeficiente, que vai ser menos 1/2, vezes o elemento respectivo aí da linha pivô, que no caso é 1. Eu começo aqui com 0, né? Aqui primeiro 0. 0 menos menos 1/2 vezes 0. Está aqui, ó, 0 menos menos 1/2 vezes 0. Isso vai ser 0. Eu pego menos 1/2, está aqui, ó, menos 1/2, menos da fórmula, menos 1/2, que é o coeficiente da coluna pivô, vezes 1, que é o respectivo elemento na linha pivô. Eu pego 1/2, menos da fórmula, menos 1/2, que é o coeficiente da coluna pivô, vezes menos 1/3, que é o respectivo elemento da linha pivô. Aí, fazendo os cálculos, que vai dar 1/3. Então, você está mudando toda a linha de z, depois faz a mesma coisa com x1 e depois com f3. Você só não muda a linha de x2, que no caso é a linha pivô. Sempre a linha pivô você não precisa mudar, porque se você for mudar, vai dar sempre a mesma coisa, né? Fazendo os cálculos, vai encontrar esta tabela, que são
as variáveis básicas. E as variáveis não básicas são f1 e o f2. Todas iguais a zero. Agora, quem é x1? x1 vai ser igual a 3. x2 é igual a 2. E o z é igual a 5. Então, tem o seguinte, ó, x1 é 3, x2 é 2 e o z é 5. Essa solução é ótima, sim ou não? Para saber, você olha para a linha de z e verifica se ainda existe elemento negativo. Se não existe, a solução ótima é essa. Como é o caso aqui. Não existe mais elementos negativos. Então, essa solução é ótima. Então, a solução é essa aqui. Eu tenho que o x1 é 3, o x2 é 2 e o z é igual a 5. Essa é a solução ótima do problema. Temos o caso de minimização. O método simplex é usado para o caso de maximização da função objetivo. No caso de minimização, podemos usar o método colocando o sinal negativo da função objetivo, ou seja, minimizar f é maximizar menos f. O método simplex é usado para maximizar a função objetivo, z igual a 1f. Certo? Se você quer minimizar o z, então é a mesma coisa de você maximizar menos z. E quando você faz maximizar menos z, você pode usar o método simplex. Então é só mudar todas as variáveis da função que você quer minimizar e você transforma o problema em maximizar a função objetivo menos z. O método das variáveis artificiais ou método simplex duas faces. Como é que funciona isso? Então isso vai acontecer quando você tem as restrições do tipo maior ou igual, ou às vezes até em casos em que você tem as restrições de igualdade mesmo. Por exemplo, temos aqui um problema. Maximizar a função z, que é 4x1 mais 3x2, sujeita a essas restrições. x1 mais x2 maior ou igual que 1. Quando você está trabalhando com método simplex, você vai acrescentar as variáveis de folga ou subtrair as variáveis de folga. Nesse caso aqui, o que é que você tem? Tem uma restrição de maior ou igual. Então, aqui quer dizer que x1 mais x2 está maior do que o lado direito, do que 1. Então, no caso aqui, ao invés de acrescentar, eu vou subtrair uma variável de folga. Então, vou subtrair aqui uma f1. Aqui, a desigualdade é de menor ou igual, então vou acrescentar a variável de folga, f2. E aqui, vou acrescentar um f3. Qual o problema que tem aqui? O problema é o seguinte. Quando você faz x1 e x2 igual a zero, que é a solução não básica inicial, aqui eu terei x1, x2 iguais a zero e ficou menos f1 igual a 1. Aqui vai ficar assim, x1 mais x2 menos f1 igual a 1. Quando eu coloco essa variável de folga, eu tenho a igualdade. x1 mais x2 menos f1 igual a zero. Como eu parto sempre da solução não básica para x1 e x2, né? x1 e x2 sempre você parte como sendo iguais a zero. Então ficou x1 e x2 iguais a zero. Aqui sobrou menos f1 igual a 1. E você vai ter f1 igual a menos 1. Então você vai ter aí um problema, porque essas variáveis de folga, elas são sempre positivas ou zero. Elas não podem ser negativas. Aqui está o problema. Certo? Eu coloquei o problema na forma padrão. Eu vi que não posso usar o método simplex dessa forma, porque eu vou encontrar aqui o f1 igual a menos 1. Eu disse que x1 era igual a x2 igual a zero. Eu encontro aqui f1 igual a menos 1. Daqui eu encontro f2 igual a 4. Daqui eu encontro o f3 igual a 2. Então, eu tenho um problema porque essa variável de folga é negativa. E eu não quero a variável negativa. Minhas variáveis são todas não negativas. x1, x2, f1, f2 e f3 são todas não negativas. Maiores ou iguais a zero. Então, essa solução básica não vai me servir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o método simplex duas fases. O que é isso? Vou criar meu w como sendo uma variável artificial. Eu vou acrescentar uma variável artificial aqui, certo? E vou minimizar
esse W. Eita. O novo problema ficou assim. Minimizar a função W, que é igual a A1, sujeito às restrições. Dessa forma. Dessa equação aqui, eu isolo o A1. Quem vai ser o A1? Vai ser 1 menos x1 menos x2 mais o f2. Então, esse A1 eu vou substituir na minha função W. W não vai ser A1, que vai ser igual a essa função. Vou escrever assim, menos x1 menos x2 mais f2 mais 1. Então, essa é a minha função W. Então, a função W é essa que eu acabei de escrever. E ao invés de minimizar a W, como eu falei anteriormente, eu vou maximizar menos W. Então, meu menos W vai ser... A função menos W vai ser x1 mais x2 menos f1 menos 1. Então, o sistema artificial ele vai ficar da seguinte maneira. Maximizar a função z, que é 4x1 mais 3x2. Minimizar a função menos W, que vai ser x1 mais x2 menos f1 menos 1. Sujeito às restrições que são dadas dessa forma. Aqui aparecem as variáveis de folga, f1, f2 e f3. E aparece a variável artificial, que vai ser a1. Vou escrever z da seguinte maneira. Aqui fica z menos 4x1 menos 4x2 igual a 0. Vou escrever aqui menos w menos x1 menos x2 mais f1 igual a menos 1. Aqui é 3x2. Então, da mesma forma, eu vou criar minha tabela colocando essa equação para z, vou colocar essa equação para menos w e colocar as demais equações que temos aqui das restrições. Colocando isso aqui na tabela, vai ficar da seguinte maneira. Vamos ficar com a tabela dessa maneira. Observe que aqui temos z menos 4x1 menos 3x2 igual a 0. A equação de menos w vai ficar menos w menos x1 menos x2 mais f1 igual a menos 1. A equação de w ela fica dessa maneira. Aqui coloca menos w, aqui coloca o menos 1, é o coeficiente de x1. O coeficiente de x2 aqui é menos 1. O coeficiente de f1 é 1. De f2 e de f3 é 0. E de a1 é 0 também, porque não aparece aqui na equação de menos w. E o lado direito ficou menos 1. Na equação de z, ficou menos 4 para a variável x1, está aqui o menos 4. Menos 3 para a variável x2, está aqui. E 0 para as demais, porque não aparece mais nenhuma variável aqui no z, então todas as demais são 0. Lado direito também igual a 0. Para a primeira restrição, então vai ser 1, 1, menos 1. As demais aqui, f2 e f3, não aparecem, vai ser 0. E a1 vai ser igual a 1, lado direito igual a 1. Da mesma forma, vai ter as demais equações. E temos aqui a primeira tabela para usar o método simplex, na primeira fase. Então, a primeira fase, você vai usar o método simplex apenas com a linha de menos w. Do mesmo jeito, vai operar sobre a linha de menos w. Então, está aqui a observação. Colocamos a equação de z no quadro, mas devemos usar a linha de menos w como base para a escolha do pivô. Então, para saber quais as variáveis que vai entrar na base, vai usar a linha de menos w. Aqui temos novamente menos 1 e menos 1. Podemos usar quaisquer uma das duas variáveis para entrar na base. Então, por exemplo, eu vou escolher x1 para entrar na base. Então, quem vai sair da base? Vou pegar aqui 1 sobre 1. Esse aqui vai ficar 1 dividido por 1, que é igual a 1. Nessa aqui fica 4 dividido por 1, é igual a 4. E para essa aqui vai ficar 2 dividido por 1, que é igual a 2. A variável que vai sair da base é justamente a F1. Nesse caso aqui, você vai ter esse pivô. Observe que não precisa mais dividir a linha pivô pelo pivô, porque aqui já aparece com o valor 1. Observe, você faz todo o procedimento usando a linha de menos w para descobrir quais as variáveis que vai entrar na base. No caso aqui, você vai ver que x1 vai entrar na base. Pode fazer o mesmo procedimento, se for possível, se for preciso colocar mais uma variável na base. Pela tabela que aparece aqui, somente x1 entrou na base. Aqui continua com f2 e f3. Então, apenas o x1 entrou na base. Essa tabela aqui, ela já é a tabela que termina a primeira fase.
porque não aparecem mais elementos negativos na linha de menos W. Então, nesse caso aqui, termina a primeira fase aqui. Aqui temos uma solução na primeira fase. O x2 vai ser igual a 0, f1 igual a 0 e a1 é igual a 0, porque são as variáveis não básicas. São as variáveis que não estão na base. As variáveis que estão na base são x1, que vai ser igual a 1, f2, que é igual a 3, e f3, que é igual a 1. São as variáveis que estão na base. O w vai ser igual a 0. Aqui eu tenho menos w igual a 0, portanto, w vai ser igual a 0. E o z igual a 4. Então, eu tenho essa primeira solução, é a solução artificial. Qual o próximo procedimento? Qual é a próxima fase? A próxima fase é eliminar a linha de menos w e essa coluna de A1. E continuar o método simplex agora com a linha de z do jeito que a tabela está aqui. Retirando a linha de menos w e a coluna ou as colunas artificiais se tiver mais de uma. Então, nesse caso aqui, vai retirar esta linha e esta coluna. No caso, retira toda essa linha. Bom, depois que retira a linha de menos w e a coluna de A1, vamos ficar com essa tabela. Observe nessa tabela aqui que a variável que deve entrar na base aqui é o f1, porque aqui tem menos 4. Quando o f1 entra na base, aí você verifica quem vai sair e assim continua o processo até que a linha de z não tenha mais nenhum valor negativo. Bom, aqui, prosseguindo com o método simplex, chegamos à seguinte tabela, que é esta aqui. Observe que teve mais de uma variável entrar na base. Observe que o f1 entrou na base, depois o x2 entrou na base também. Aqui apareceu o x1, o x2 e o f1. Aqui são as variáveis básicas. São as variáveis básicas. As variáveis não básicas, no caso, ficaram como sendo o f2 e o f3. É claro que aqui eu coloquei direto, mas aqui tem vários passos dessa tabela para chegar nessa. Então a solução vai ser essa aqui. Ó. x1 vai ser igual a 3, x2 é igual a 1 meio, f1 é igual a 5 meios e o z vai ser igual a 27 sobre 2. Então, essa é a solução ótima do problema. Observe que aqui na linha de z não aparece mais nenhum valor negativo. Então a solução ótima é essa. No caso, a solução ótima é x1 igual a 3, x2 igual a 1 meio e o z igual a 27 sobre 2. Bom, aqui a região viável, eu tenho aqui a função tá, 4x mais 3y igual à minha função z. Então, eu mexendo aqui, eu vou passar com essa reta sobre toda a região viável e vou verificar que o ponto onde a função é maior, onde possui valor máximo, é justamente no ponto 3 e 0,5. Que é esse pontinho azul que está aqui. O ponto aqui é 3 e 0,5, foi o ponto que encontramos 3 e 1 meio. E a função objetiva ela vai passar aqui justamente quando z vai ser igual a 27 sobre 2, que é 13,5. Nesse caso aqui, como é que você encontraria esse ponto? O objetivo é você saber quais são esses pontos aqui. Ó. Então, quem são esses pontos? Para você encontrar esse ponto aqui, você vai ver que é a interseção dessa reta com essa. Certo? Com essa aqui. Ó. Essa reta com essa. Não é assim? E a outra, essa daqui, né? Ó. X menos 2y igual a 2. X menos 2y igual a 2. Aqui ficou fácil, né? Só é cancelar, ó. Fica 2x igual a 6, x igual a 3. Aí eu substituo qualquer uma das duas aqui. X menos 2y igual a 2. O x é 3, fica menos 2y igual a 2. Menos 2y é igual a menos 1. Y é igual a 1 meio. Pronto, encontrei o 3 e 1 meio. Certo? Esse é o ponto que eu tenho. A minha função objetivo é quem? Z vai ser 4x mais 3y. Então, z é igual a 4 vezes o x, que é 3, mais 3 vezes o y, que é 1 meio. Então, z vai ser igual a 12 mais 3 sobre 2.
Z é igual a 12 mais 3 sobre 2. Fica 2 vezes 12 dá 24, 24 mais 3, 27. 27 sobre 2. Então eu tenho aí justamente o meu x, que é 3, o y, que é 1 meio, e o z, que é 27, dividido por 2.